E aí, gente, tudo show de bola, tudo beleza? Vamos lá para mais uma aula. Já vamos pegando aí o caderno, tá? Para fazer a correção. Sei que vocês fizeram, que vocês são demais, tá? Então, vamos lá para fazer a correção. Vamos para a tela. Passei, se eu não me engano, 2 ou 3 questões. Vamos ver aqui quais foram. Sobre expressões numéricas, né? Página 70, questão número 1, ó. Qual é o valor da expressão numérica 81 menos 7 vezes 11, tá? Que é a questão lá da prioridade, né? A gente não pode simplesmente chegar aqui, ó, e já ir fazendo 81 menos 7. A gente vai errar se a gente fizer, né? Aqui ia dar 74, né? Aí depois multiplicar por 11, não, tá errado, tá? Então qual é a regrinha? Primeiro as multiplicações, né? Nesse caso aqui, primeiro a multiplicação, tá? Multiplicação e divisão em relação à adição e à subtração, elas têm prioridades. Então vamos lá. Então primeiro 7 vezes o 11, a gente repete aqui o 81. Desce o 81, né? E a gente faz aqui, ó, 7 vezes 11, 77. E 81 menos 77 dá 4. Então, tranquilíssimo. Vamos lá para a próxima. Página 70, questão número 3. Determine o valor da expressão. Aí aqui, ó, aparece parêntese e a gente já vai dar prioridade ao parêntese, tá? Dentro do parêntese tem uma expressãozinha que tem multiplicação e adição. Quem a gente resolve primeiro? A multiplicação. Então vamos lá. Ó, selecionando aqui a multiplicação, a gente repete os restantes, ó, repete o 50, repete o mais 2 aqui também. E faz 6 vezes 8 aqui dentro do parêntese. 6 vezes 8 é 48. Ainda dentro do parêntese tem uma conta, então a gente faz ela primeiro. Repete 50 e o menos, né? E 48 mais 2 dá 50. Finalmente, agora 50 menos 50 dá 0, tá certo? Então, obedecendo a regrinha, tem um parêntese, você olha para ele primeiro e analisa. Se for uma expressãozinha grande, você vai analisar se tiver potência, divisão, multiplicação, né? Todas essas operações, aí você vai na potência primeiro, depois analisa as multiplicações e divisões, tá? Se elas estiverem separadas, faz cada uma no seu canto com a mesma prioridade. Se elas estiverem juntas, tá? A multiplicação e a divisão juntas, resolve quem vem primeiro, tá? E só depois faz a outra operação e no final faz as adições e subtrações. Essa é a questão de prioridade. Página 70, questão número 4. Dada a expressão numérica a seguir, determine o seu valor. Então aqui tem aqui, ó, 2 parênteses, né? Então vamos resolver aqui, ó. Aqui dentro, ó, tem multiplicação, tem soma, tem multiplicação. A gente vai resolver a multiplicação aqui primeiro e aqui. E aqui no outro lado a gente tem uma subtração e multiplicação. Primeiro a multiplicação, vamos lá. 3 vezes 7, 21. Não é isso? 2 vezes 15 é 30. O 81 eu repito. E o 4 vezes 20, 80. Agora eu posso fazer essa soma, 21 mais 30 dá 51, e 81 menos 80 dá 1, né? Então, 51 e 1 vezes dá 51, tá? O 51 vezes 1 dá 51, porque na multiplicação o número 1 é elemento neutro, ele não altera ninguém, tá? Qualquer número vezes 1 é esse próprio número. Vamos lá. Noção de divisibilidade. Noção de divisibilidade. E aí, gente? Vamos ver o que é isso. Tudo a ver com a divisão, né? Como já tem os símbolos aqui, ó. Tudo a ver com a divisão. Então, vamos ver o que é um número ser divisível para o outro, né? A divisibilidade. É a habilidade de dividir exatamente sem sobrar nada, né? O resto, 0. Um número natural, A, tá? Aqui eu coloquei a letra porque é para representar que ele pode ser qualquer número, tá? Então, um número natural qualquer,
ele é divisível por um número natural B, um outro qualquer, tá? Quando a divisão desse número por esse outro número é exata, tá bom? Um número natural é divisível por outro, tá? Ele é divisível por outro número quando a divisão resta zero, é exata. Tá? Por exemplo, 6 é divisível por 2, sim ou não? Sim, porque 6 dividido por 2 dá exato. Tá? Dá 3 e não sobra nada. Então, quando um número divide outro, exato, tá? Sobra nada, né? A gente diz que ele é divisível pelo outro. Ó, vamos ver aqui um exemplinho, aqui, um probleminha. Um professor de educação física convocou 80 alunos para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir esses alunos em grupos com a mesma quantidade. Ó, noção de divisão, né? Fazer uma divisão em uma mesma quantidade. Tá? Que tenham no mínimo 6 e no máximo 10 alunos. Tá? Então a gente vai ter que dividir ele por 6, por 7, por 8, por 9 ou por 10, né? Aí vamos ver aqui, ó, sem que sobre aluno fora dos grupos. Então a divisão tem que ser exata. Como ele está dizendo que não pode sobrar, não pode sobrar aluno, tal, sem que sobre aluno fora dos grupos, a divisão ela tem que ser exata. Quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? Tem no mínimo 6 e no máximo 10. Então a gente vai dividir aqui, ó, o 80 alunos em grupos de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 e ver quais são as maneiras de divisão que não sobra nada, não sobra, fica faltando ninguém, sobrando ninguém. Então, primeiro 80 por 6, tá? 80 por 6 dá 13, né, gente? A gente pode fazer com calma, né? O 8 pelo 6 dá 1, 1 vezes 6 é 6, sobra 2, desce o 0. Aí 20 por 6 dá 3, 3 vezes 6 é 18, sobra 2. Tá, mas aqui eu vou já rapidamente aqui, ó, 13 vezes 6, 78, e sobra 2. Perceba que sobrou aqui, ó, então não pode. Então já não vou dividir 80 por 6. Elimina. Não, sai fora. Vamos agora ver em 7. 80 por 7. 80 por 7. Já botei aqui logo, ó, rapidamente os resultados, para a gente não perder tempo. Dá 11. 11 vezes 7 é 77 e sobra 3. Mais uma vez não deu porque sobrou. Então a gente já diz aqui, ó, que o 80 não é divisível por 6 e nem divisível por 7. Olha a noção de divisibilidade. Vamos lá, então risco 7, sai fora. Vamos, 80 por 8, ó, dá 10. 10 vezes 8 é 80 e sobra nada. Então foi perfeito. O 80 dá certinho em 10 grupos, tá? Ou em 8 grupos, né? Acabei falando aqui a outra divisão. Então, ó, divisão exata. Então deixa o 8 aí, nós vamos riscar. Vamos lá para o 9. O 80 para o 9 dá 8, que dá 72 e sobra 8. Então também não dá certo, tá? Não dá certo. Sobrou, não deu certo. E a gente diz que o 80 não é divisível por 9, tá? No momento aqui o 80 é divisível por 8. E então risco 9, né? Risquei aqui. Vamos lá para o 10. 80 para 10 dá 8. 8 vezes 10 é 80 e sobra nada. Divisão exata. Então, mais um número que o 80 é divisível. 80 é divisível por 8 e 80 é divisível por 10. Perceba, gente, tem uma coisa interessante aqui. Ó. Quando a gente dividiu o 80 pelo 8, deu 10. Tá? A divisão é exata. Então significa que se eu quiser fazer 80 por esse 10, dá esse 8. De novo, ó, 80 por 8, a divisão de 80 para 8 dá 10. Então a divisão de 80 para 10 dá 8, certo? Então tem essa característica aí das divisões, tá? Por exemplo, 8 dividido por 2 deu 4. Se você pegar 8 dividido por 4, vai dar 2. Vamos aqui. Página 105, questão número 1. Obtenha o resto das divisões. Vamos lá, 42 para 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40 e sobra 2. Então o resto aqui dessa divisão é 2, tá certo? Item C.
44 para 5. 44 para 5. Ó, dá 8. 8 vezes 5, 40 e sobra 4. Resto aqui, então vamos aqui, 46 para 5 dá 9, né, gente? 9 vezes 5 dá 45 e sobra 1. Então tá aqui os restos. Tem os outros itens, B, o D, não sei se vai só até o E, mas vocês façam os outros itens que eu acredito passar essa questão aqui para casa. Claro, né? Mas na agenda lá de vocês. Ó, critérios de divisibilidade. Tá bom? Esses critérios aqui, gente, são condições para que aconteça essa divisibilidade, para que o número ele consiga dividir outro número exatamente, tá certo? São critérios. Vamos ver quais os critérios que a gente vai conhecer? Do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 8, do 9 e do 10, tá bom? Vamos ver qual a condição para que os números consigam dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10. Gente, isso aqui é tão importante, não esqueçam, não esqueçam. Isso aqui só ajuda vocês, tá certo? Isso aqui é uma ferramenta, eu não consigo nem dizer o quanto isso aqui é importante. Os critérios de divisibilidade. Isso aqui é a base para uma boa fatoração. Começando aqui, 2, 3 e 5, que vão estar na fatoração, já que eles são números primos. Tá? Quando a gente entrar no assunto de múltiplos e divisores, vocês vão entender melhor o que são números primos. Mas aqui, ó, critérios de divisibilidade. Então, aqui são condições para que o número consiga dividir esses aqui. Tá, ó, vamos aqui começar com o 2. Você já consegue imaginar o que o número ele precisa ser, o que ele precisa ter, que condição ele tem que cumprir para que consiga dividir por 2. Pense bem. O que você consegue imaginar, tá, para que o número consiga dividir o 2? Exatamente. Quem pensou que o número tem que ser par, acertou, exatamente isso. Então, todos os números pares vão conseguir dividir o 2. É o critério de divisibilidade do 2, o número ser par. É a condição, o número tem que ser par. Então, todos os números pares conseguem dividir por 2, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Começando com o 2, ó. Um número, ele será divisível por 2 se ele terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Isto é, quando ele for par. Então, alguns exemplos de números pares aqui, ó. Olha as terminações, eu coloquei até de um azul mais escuro, que é para você ver que a gente observa um número se ele é par ou não, olhando o último algarismo, né? Se esse último algarismo for 0, for 2, for 4, for 6 ou for 8, o número ele é par. Então, se ele for par, ele é divisível por 2. E ser divisível é significar que a gente tem uma divisão que é exata e que não sobra nada. 0. Tá bom? Vamos lá, entendendo a matemática na sua essência, tá? Na sua profundidade. Vamos lá. O critério do 3 para mim é o melhor, é o magnífico. Ele é de uma ajuda assim astronômica, gente, na hora de fazer fatorações. Tá bom? É importantíssimo saber o critério do 3, de todos, tá bom? Mas do 3 é porque na fatoração ele ajuda muito. A fatoração a gente tem que... Vocês já viram a fatoração? A gente vai colocando no lado direito aqueles números e vai dividindo, né? E aí, antes da gente colocar o número ali no lado direito, a gente tem que saber antes se ele dá para dividir, se dá para dividir exato ali. Vocês vão entender depois, melhor. Vamos lá. Critério de divisibilidade por 3. Qual é a condição para que o número consiga dividir o 3? Ó, um número será divisível por 3
quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. E a gente vai ver aqui exemplos. Eu coloquei aqui, ó, 3 números, tá? 3 números quaisquer. E a gente vai ver se esses números, se eles são divisíveis por 3. Se a divisão deles por 3 é exata, tá? A grande questão aqui é saber se é divisível ou não. Eu não estou preocupado em saber a resposta das divisões, tá? Não é essa a minha preocupação inicialmente. A minha preocupação é se ele dá ou não. Vamos ver. Ó, somos algarismos do número. Somar aqui, 1 mais 2 mais 3. Vamos lá, somar. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Você vai ver se essa resposta, se essa soma é divisível por 3. Gente, é muito mais fácil você perceber aqui, ó, um número pequeno, se dá para dividir para 3, do que o número aqui, ó, bem grandão, tá? Você perde muito tempo se for fazer a divisão. Aqui, ó, 123 para 3, você perde muito tempo até terminar e ver se o resto é 0 ou não. Para dizer se é sim ou não, né? Para dizer se é divisível ou não. Mas aqui, ó, você não precisa dividir ele para saber se a divisão é exata. É o critério de divisibilidade. Então, você soma os algarismos, 1 mais 2 mais 3. Essa soma dá 6, né? Então, você analisa esse resultado aqui, ó. Essa soma só, analise só ela. 6 é divisível por 3? Sim ou não? Sim, né, gente? O 6 ele é um dos múltiplos do 3. Então, ele divide o 3, com certeza, né? 6 dividido por 3 é 2, dá exato. Tá bom? Então, se o 6, que representa a soma desses algarismos, se ele dá para dividir por 3, significa que esse número aqui também vai dar. Então, ó, se a soma dos algarismos, o resultado da soma, conseguir dividir o 3, significa que o número também vai conseguir. Se essa soma não conseguir dividir o 3, então o número também não vai dividir. Olha como é muito massa isso aqui. Então, ó, 6 deu, então 123 é perfeito. Show de bola. 4.034. Olha aí, gente, dá trabalho fazer a conta, né, para saber se é divisível ou não. 4.034 fazer aqui até para ver se sobra 0 ou sobra alguma outra coisa, dá trabalho. Se a questão é só saber se é divisível ou não, critério de divisibilidade. Então, a gente soma os algarismos, ó, 4 mais 0 mais 3 mais 4. Tá, ó, soma aqui, ó, os algarismos, ó, soma todos eles. Vamos lá, 4 mais 0, 4. 4 mais 3, 7. E 7 mais 4 dá 11. 11, dá para dividir o 3? Se você achar que o 11 está grande, né, e você não sabe de cabeça se ele está na tabuada do 3, né, você pode somar o 11 também. Ó, soma aqui 1 mais 1, dá 2. E aí, 2, dá para dividir para 3? Não. Logo, o próprio 11 também não dá para dividir por 3. Se o 11 não dá para dividir por 3, gente, o 4.034 vai dar? Não. Como o 11 não deu para dividir, então o 4.034 também, com certeza, não vai dar. Tá? Se você fizer a divisão aí, não vai dar exato. Tá bom? Vai sobrar alguma coisa. Então, a matemática ela é perfeita. Se o critério aqui não for obedecido, quer dizer que ele não é divisível. Tá bom? O 11 não dá para dividir para 3. Vamos lá. Então, tá aí, não dá. O 62.124 soma 6, mais 2, mais 1, mais 2, mais 4. A soma dos algarismos. Vamos lá. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. O número 15, ele dá para dividir por 3? Dá, gente? 15? Dá. Certo? 15 para 3 dá exatamente 5. Então, deu certo. Se você não souber que o 15 dá, você toma 1 mais 5 aqui, ó. Dá para continuar o critério aqui, ó. 1 mais 5 dá quanto? Dá 6. Aí você faz. 6 é divisível por 3? Divisível? É sim. Então, 15 é. E automaticamente o 62.124 também vai ser.
Tá bom? Então você pode fazer aí no caderno a divisão aqui, ó, dos 62.124 por 3, que vai dar exato, tá bom? Porque a matemática, ela é perfeita. Certo, gente? Então, ó, bom estudo a todos. A matemática é perfeita, como tá aí. E na próxima aula eu termino essa parte dos critérios. Eu fiz o critério do 2, é ser par, do 3. A soma dos algarismos tem que dividir o 3, certo? Aí a gente tem o do 4, o do 5, o do 6, o do 8, o do 9 e o do 10 para ver ainda, tá bom? Na próxima aula a gente vê os critérios de divisibilidade desses outros números. A gente se vê na próxima aula.